Quinta-feira, 29 de setembro. O Edição Brasil destaca hoje os números da nova pesquisa Datafolha e a estratégia dos candidatos à presidência da República. E você vai ver também nesta edição: a prisão da repórter que cobriu o velório de Mahsa Amini, morta pela polícia moral no Irã. As projeções do Banco Central para o PIB do Brasil. A alta no preço dos brinquedos e o impacto nas vendas do comércio para o Dia das Crianças. Divulgada a causa da morte da Rainha Elizabeth II. E o TSE proíbe transporte de armas e munições nas eleições deste ano. Os detalhes destas notícias você confere aqui e agora, nesta edição especial do Edição Brasil, que já está. Boa noite. Boa noite. Os preços dos brinquedos estão 20% mais caros e, com isso, as vendas do comércio para o Dia das Crianças podem ser afetadas. Se for confirmada a expectativa da Confederação Nacional do Comércio, o volume de vendas vai movimentar 8,13 bilhões de reais, valor que é 3,1% menor em relação ao ano passado. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, o preço médio dos bens e serviços relacionados ao Dia da Criança tende a subir 8,7% neste ano. Um dos destaques é o reajuste de 20% no preço dos brinquedos, 17,6% no valor dos tênis e 15% no valor dos sapatos infantis. Dos 11 itens avaliados, apenas os videogames estão mais baratos do que no ano passado, redução de 1,3%. O segmento de vestuário e calçados deve ser o destaque na data deste ano, respondendo por quase 30% do volume projetado, representando 2,44 bilhões de reais, seguido pelo ramo de eletroeletrônicos e brinquedos, que são 27%, equivalentes a 2,2 bilhões de reais. Com movimentação esperada de 1,45 bilhão de reais, perfumarias e farmácias devem registrar o maior avanço de 3% em relação ao ano passado. A expectativa é que os estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo respondam por quase 60% do total movimentado com o Dia da Criança neste ano. A expectativa é que São Paulo movimente 2,6 bilhões de reais, Minas Gerais 826 milhões e meio de reais, Rio Grande do Sul 741,1 milhões e Rio de Janeiro 702,7 milhões. O Irã prendeu a repórter Elahi Mohammed, que estava cobrindo nesta quinta-feira o funeral da jovem Mahsa Amini. Amini morreu após ser detida pela polícia moral e esta não é a primeira vez que um jornalista é preso após os protestos que começaram depois da morte da jovem. O anúncio da prisão foi feito no Twitter pelo seu advogado Mohamed Ali Kanfi-Rose. A Rainha Elizabeth II morreu no último dia 8 de setembro no castelo de Balmoral, na Escócia. Nós noticiamos aqui na Central N em um boletim especial. E agora, cerca de 3 semanas depois, o governo da Escócia divulgou a causa da morte da monarca. Segundo a certidão, a rainha morreu de idade avançada, ou seja, velhice, como nós conhecemos aqui no Brasil. Essa é a mesma causa atestada na certidão de óbito do príncipe Philips, marido da Rainha Elizabeth, morto aos 99 anos no ano passado. O atestado, que é assinado pela princesa Anne, filha da Rainha Elizabeth, informa que a rainha morreu às 3h10 da tarde no horário da Escócia, às 11h10 da manhã no horário de Brasília. Ou seja, a morte só foi anunciada publicamente cerca de 4 horas depois. Com 70 anos de reinado, a Rainha Elizabeth II foi a monarca mais longeva à frente da coroa britânica. O Banco Central elevou de 1,7% para 2,7% a previsão do crescimento do Produto Interno do Brasil.
Os dados foram divulgados nesta quinta-feira e fazem parte do relatório trimestral de inflação. Embora tenha revisado para cima a estimativa de crescimento do PIB do Brasil, o Banco Central informou que prevê desaceleração da economia no próximo ano, com o PIB crescendo 1%. A estimativa para 2023 é superior à do mercado financeiro, que prevê 0,5% de crescimento do PIB no ano que vem, inferior à divulgada pelo Ministério da Economia, que prevê um crescimento de 2,5%. Vale lembrar que o PIB, o Produto Interno Bruto, é a soma de todos os bens e serviços feitos no país e é um termômetro que mede o comportamento da economia. Esta quinta-feira foi o último dia de propaganda eleitoral no rádio e na televisão, dia também de debate, o último entre os candidatos à presidência da República. Estamos nos aproximando do grande dia das eleições e o Pedro Leonardo Dutra faz uma análise sobre a campanha e as estratégias dos candidatos. Pedro, boa noite e bem-vindo. Muito obrigado, Emerson. Boa noite, Rafa. Boa noite a todos que nos acompanham aqui nessa edição especial do nosso jornal. Hoje foi o último dia de horário eleitoral, no primeiro turno, né? Para presidente, se caso houver, vai ter horário eleitoral também, mas a pesquisa Datafolha, né, as últimas pesquisas mostraram um crescimento tímido do candidato petista, né, do candidato Lula, que subiu 1% e passou de 47% para 48%. A pesquisa Datafolha, que vai ser o próximo assunto do nosso jornal, que vai se detalhar também, mostra um cenário bem estável em relação às outras pesquisas de intenção de voto, mas vamos falar do debate, né, o tão aguardado debate promovido pela TV Globo com mediação de William Bonner, né, apresentador do Jornal Nacional. No último dia de horário eleitoral, os candidatos, o Lula, vamos começar por ele, o líder das pesquisas, adotou um tom mais de pedinte, né, de pedir votos, tanto que ele reuniu os os candidatos à presidência da eleição passada de 2018, ele reuniu no mesmo programa Geraldo Alckmin, Guilherme Boulos, Henrique Meirelles, Marina Silva, né, o candidato Bolsonaro, o candidato à reeleição, o atual presidente Jair Bolsonaro, fez um aceno às mulheres, né? A gente viu que é um desejo da campanha dele fazer um aceno às mulheres, só que isso não tem surtido muito efeito. E na sua campanha, no seu horário de hoje no rádio, ele falou que aprovou, né, medidas de combate à violência contra a mulher, né, de valorização da mulher. Simone Tebet, ela endossou as críticas ao governo durante a pandemia de Covid-19. Ciro Gomes, essa semana, lançou um manifesto contra o voto útil, dizendo que está sendo vítima de perseguição, né, polarização odienta, né? Então isso pegou um pouquinho mal com o Ciro Gomes. Ele, né, tem um mal-estar aí com outras pessoas do partido dele, do PDT. Soraya Tronic, ela celebrou, né, a sua campanha, os feitos da sua campanha, né, nas últimas semanas, né, e disse que quer tirar o Brasil do risco de perder a democracia e a liberdade. Felipe Dávila, né, classificou as eleições desse ano como a escolha entre o bem e o mal. E Padre Kelmo, né, voltou a pedir voto, voltou a pedir voto para si mesmo e também para pessoas do seu partido, que é o PTB. No debate, agora falando mais especificamente do debate, Lula vai adotar muita tática do bateu, levou. O que significa isso? Se baterem no Lula, a pessoa que bater no Lula vai ser respondida à altura. E o Bolsonaro vai utilizar muita tática do Carluxo, seu filho, Carlos Bolsonaro, de partir mais para ataques pessoais, adotar a tática do conhecido cercadinho, né? Que os cercadinhos são aquelas pessoas, né, apoiadoras do presidente, que ficam lá na porta do Palácio da Alvorada, né, esperando alguma declaração do presidente.
Essa reta final aí, hoje é quinta-feira, temos ainda mais 2 dias até o dia da votação. Vai ser muito quente. Acredito eu que os candidatos, os principais, pelo menos os 4 primeiros, né, Lula, Bolsonaro, Ciro e Simone, vão intensificar muito mais as suas campanhas nas redes sociais, né, para tentar atrair aquele eleitor ainda que está indeciso, tentar atrair o chamado voto útil. E existe sim a possibilidade, a probabilidade de que o presidente seja conhecido no primeiro turno. Pequena? Sim, chances pequenas, mas não podemos descartar nenhuma chance, nenhuma hipótese, né, vide o que vem mostrando as pesquisas de intenção de voto. Volto com vocês, Rafa, Emerson. Muito obrigado, Pedro, pelas suas informações. Boa noite a você. O Tribunal Superior Eleitoral proibiu o transporte de armas e munições por colecionadores, atiradores desportivos e caçadores na véspera, no dia das eleições e nas 24 horas após o pleito. Só lembrando que no dia 30 de agosto, os ministros do TSE haviam decidido que, nos locais de votação, no perímetro de 100 metros das sessões eleitorais e em outras localidades eleitorais, não seria permitido o porte de armas. Depois, em reunião com a presidência do TSE, os chefes de Polícia Civil de todos os estados da federação sugeriram a proibição de funcionamento dos clubes de tiro frequentados por caçadores, atiradores esportivos e colecionadores, destacando a importância da medida para evitar a circulação de armas de fogo durante o pleito eleitoral como medida protetiva. A exceção vale somente para as forças de segurança em serviço, desde que sejam autorizadas pela Justiça Eleitoral. Foi divulgada nesta quinta-feira uma nova pesquisa Datafolha com intenção de voto para a presidência da República. Vamos aos números. No cenário da pesquisa estimulada, Lula do PT teve 48% das intenções de voto entre os entrevistados. Bolsonaro do PL teve 34%, Ciro Gomes 6%, Simone Tebet 5%, Soraya Tronic do União Brasil 1%. Em branco, nulo ou nenhum 3%. E 2% não souberam ou não responderam. Demais candidatos não pontuaram. Quando são considerados apenas os votos válidos, Lula do PT tem 50% das intenções de voto, Jair Bolsonaro 36%, Ciro Gomes 6%, Simone Tebet 5% e Soraya Tronic do União Brasil 1%. O Datafolha também simulou um cenário de segundo turno entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Lula tem 54% das intenções de votos neste cenário. Bolsonaro do PL tem 39%. Em branco, nulo ou nenhum somam 6% e 1% não souberam ou não responderam. O Datafolha também questionou os eleitores sobre qual candidato seria rejeitado por eles. 52% responderam que não votariam em Jair Bolsonaro, 39% responderam que não votariam em Lula. Ciro Gomes tem rejeição de 24% e Simone Tebet 15%. O Datafolha também questionou os eleitores sobre a aprovação do governo de Jair Bolsonaro. 31% consideram o governo ótimo ou bom, 24% consideram regular e consideram ruim ou péssimo 44% dos entrevistados. A pesquisa foi contratada pela Globo e pelo jornal Folha de São Paulo e ouviu 6.800 pessoas entre os dias 27 e 29 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-09479/2022. O Edição Brasil de hoje fica por aqui. Para rever o que a gente mostrou, acesse o nosso site. Uma boa noite para você. Boa noite e obrigado pela companhia.